Fala aí, pessoas queridas! Como é que vocês estão? Estamos a algumas poucas horas da prova. Aquele frio na barriga tá aí já faz horas, né? Não quer ir embora, mas isso é salutar. Isso faz parte e, de certa forma, te deixa atento. Isso demonstra o quão atento, o quão preocupado, de maneira salutar você está com a oportunidade para a qual você se preparou ao longo de todos esses meses, se não ao longo de alguns anos. E agora nós temos uma oportunidade e a gente vai focar nela e aproveitá-la intensamente. A oportunidade de rever os principais tópicos que são tendenciosos na sua prova, a partir da análise das provas anteriores. Eu tive, inclusive, a oportunidade de passar pelas questões de prova das últimas provas do Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar, seja para soldado, seja para aspirante. E aí nós percebemos um perfil, um padrão na forma da banca examinadora exigir as questões, especialmente aqueles quadrinhos comparativos. Lembra-se disso? Duas colunas. Uma primeira coluna que anuncia as características, pedindo para que você ligasse a segunda coluna. Bom, eu já começo te chamando atenção para um detalhe. Cuidado! De nada adianta a gente dominar demais toda a matéria pedida em prova, mas se a gente chega em prova e não é capaz de fazer questões assim, nós não somos capazes de interligar, de estar atento à questão naquele momento, a ponto de perceber qual é a dinâmica da questão, de modo que a gente seja capaz de responder de forma correta a questão, sem que, é claro, a gente se perca nas distrações, especialmente na falta de atenção, porque a questão, ela não é difícil, ela é chata. E no nosso cotidiano, tudo aquilo que é chato, a gente tende a simplesmente deixar de lado, a parar de prestar atenção e a ignorar. Só que em prova a gente não pode deixar de lado, a gente não pode ignorar e a gente não pode se dar a oportunidade de dizer, nó, que prova chata. De fato, qualquer uma dessas questões faz a diferença na sua vida. E eu tenho certeza que você vai lutar por cada uma das 10 questões em noções de direito. Aqui, portanto, a gente vai passar pelos principais tópicos em direito constitucional e em direitos humanos. Fechou? Vamos lá, a gente vai gastar cada tempo, cada minuto, de forma muito direcionada. Qual é o objetivo, Augusto? Explica a matéria? Mas de jeito nenhum. É pensar os principais aspectos dentro do seu conteúdo programático, fechou? E aí, eu quero dividir a minha tela com você e aí a gente vai construindo, claro, todos esses tópicos. Obviamente, eu não vou ficar de forma segmentada. Eu vou pensar um assunto e nesse assunto eu vou trazer todos os outros aspectos relacionados ao seu conteúdo programático, junto com a tendência, as particularidades e aquilo que mais a sua banca gosta de pedir. Fechou? Bora lá então. Seguinte, a primeira coisa que nós começamos são as ações constitucionais. E quando a gente fala em ações constitucionais, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar, gente, as ações constitucionais, por serem assim chamadas, elas são ações judiciais. Elas são ações de natureza judicial. Elas transitam, elas vão tramitar no poder judiciário. Isso significa o quê? Que em torno dela existe uma série de garantias, garantias processuais de natureza constitucional. Você está falando sobre quem, Augusto? Eu estou falando, gente, sobre coisas das quais nós não podemos nos esquecer. A gente está falando de princípios como o que, Augusto? Primeiro, como o devido, olha isso, ó, o devido processo legal. Pô, Augusto, mas quando você fala sobre devido processo legal, você fala em um princípio que significa o quê? E ninguém será privado dos seus direitos nem da sua propriedade sem o devido processo legal. Agora, nesse devido processo legal, nós vamos ter outros princípios. Nós vamos ter no bojo desse princípio, desse processo, seja administrativo ou seja judicial, o contraditório. Vamos ter ampla defesa. Aqui nós vamos ter princípios como o princípio da presunção. Vou escrever em cima mesmo, tá, gente? Não liga não. Presunção da inocência. Aqui vale muito a pena a gente destacar uma coisa. Quando a gente fala em princípio da presunção da inocência, vamos destacar aqui, ó, os princípios que a gente foi elencando.
Esse princípio, ele é muito comum nas questões de prova, especialmente fazendo relações entre quem? Entre a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica. Esse princípio ele consta nos 3 documentos, na Constituição e nesses 2 documentos internacionais. Atenção! Quando a gente fala em princípio da presunção de inocência, a sua banca examinadora tende a também trazer outros princípios relacionados. Por que isso, Augusto? Por uma razão muito simples. Me permita justificar a tamanha preocupação que eu tenho com isso. Se pegarmos a prova anterior, nós vamos lembrar que lá haviam matérias que faziam todo sentido com o exercício das atribuições funcionais de vocês. Então lá nós tínhamos direito penal militar, direito processual militar, direito penal. Agora nós não temos mais isso. Então, consequentemente, toda essa tendência sobre a parte criminal que afeta ao exercício do policiamento ostensivo da Polícia Militar será certamente pedido aqui no Constitucional e nos Direitos Humanos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, Augusto, a gente fala aqui também sobre um outro princípio que decorre, coladinho, juntinho, o princípio da legalidade penal. O princípio da tipicidade penal. Anotem, ou também princípio da não extensão da lei penal, a não transcendência da lei penal. O que significa isso? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ponto final. Isso está previsto no texto constitucional, isso é previsto na Declaração Universal, assim como na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Agora, além do princípio da legalidade, que diz que não haverá crime sem lei anterior que o defina, e isso é dito de maneiras diversas nesses 3 documentos, mas o sentido é absolutamente o mesmo, nós temos também um outro princípio. Qual é o princípio, Augusto? O princípio da anterioridade da pena. E quando a gente fala sobre o princípio da anterioridade da pena, isso significa o quê? Que a lei, quando define, conceitua, ela vai tipificar um ato ilícito de natureza penal, ela não simplesmente descreve o crime, mas ela também vai combinar, ela também vai prever qual é a pena que é aplicada. Então, eis aí o princípio da anterioridade da pena. A lei define, conceitua, cria os elementos do crime, mas também vai tipificar, vai quantificar, vai mensurar a pena que se aplica quando aquele vício penal for praticado. Então, temos aqui, de fato, 2 princípios. Mas cuidado, decorre desses 2 princípios um outro igualmente importante. Qual, Augusto? O princípio da irretroatividade, ou, tanto faz a prova pedir assim, retroatividade da lei penal. Você tem que tomar cuidado a forma como isso está descrito ou no enunciado ou nas alternativas. Eu vou colocar assim, ó, princípio da irretroatividade penal. Peraí, vamos deixar bem claro, até para não ficar tão perdido aqui, ó. Aqui um princípio, aqui um outro princípio, aqui um outro princípio. Ó, e quando a gente fala do princípio da legalidade penal, consequentemente nós perguntamos o seguinte: essa lei penal ela pode retroagir? Não. A lei penal, gente, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Não se esqueça disso. Nós não estamos falando de qualquer lei. A gente não está falando de lei civil, não está falando de lei processual, não estamos falando de lei eleitoral, de lei de natureza administrativa. É lei penal. Então, a lei, gente, a lei geral, a lei genérica, ela não pode retroagir ainda que ela beneficie o réu. Apenas a lei de natureza penal. Então, toma muito cuidado com esse detalhe que faz a diferença numa resposta de questão de prova. Fechou? Então, eis aqui princípios relacionados às ações de natureza constitucional. Agora, uma outra coisa. Que isso, Augusto? Tem mais? Tem. Como a gente está falando aqui das ações constitucionais, nós, consequentemente, estamos destacando e falando sobre verdadeiras garantias fundamentais. São aquelas que não vieram para declarar direito de ninguém, mas vieram para proteger, para assegurar. As garantias, elas têm natureza assecuratória. E por isso, aqui nós carinhosamente a chamamos de quê? De remédios constitucionais. Fechou? Então, falar ações constitucionais ou remédios constitucionais, para a gente, é absolutamente a mesma coisa.
Só tem um detalhe, não se esqueçam que nós temos remédios de natureza judicial, mas há também os remédios de natureza administrativa. E aí, quando a gente fala sobre remédios constitucionais de natureza administrativa, nós falamos em dois importantes. Bom, não importa se eu concordo, eu vou falar de uma coisa que eu não concordo, mas é importante você se lembrar disso para a prova. Primeiro, a petição e a certidão. E aí a gente tem que se lembrar que quando a gente fala, duas coisas importantes aqui. Quando a gente fala, seja da petição, seja da certidão, o que a Constituição estabelece? É que, de fato, esses instrumentos, eles serão acessíveis independente do pagamento, vou abreviar aqui, tá, gente? De taxas. Fechou? Então, é independente de pagamento de taxas. Uma outra coisa importante, quando houver a negativa por ilegalidade da emissão de certidão, mesmo que por interesses pessoais, ou seja, solicitei a emissão de uma certidão, preenchi os requisitos legais, mas ela não foi emitida ilegalmente, abusivamente, a violação a essa garantia não desafia habeas data, mesmo que as informações sejam de interesse pessoal. Então aqui, gente, a ação constitucional que garante a certidão é mandado de segurança. Fechou? Não esqueçam disso. Deixa eu até destacar aqui de uma outra forma. Aqui, ó. Então aqui, isso vai desafiar MS, mandado de segurança. Combinado? Bom, Augusto, visto isso, vamos lá então. Quais as ações que nós temos aqui? Nós temos ações importantes. A primeira ação é a ação, vou colocar aqui, ó, primeira ação, ação de habeas corpus. Pô, o que eu preciso me lembrar sobre a ação de habeas corpus, Augusto, que me importa demais nesse momento? É se lembrar que, primeiro, nós temos o habeas corpus repressivo versus o habeas corpus preventivo. E qual a diferença? A diferença é que no habeas corpus preventivo já houve lesão à liberdade de locomoção. E o habeas corpus preventivo, Augusto, é quando existe ameaça de lesão à sua liberdade de locomoção. Não se esqueça coisas que são triviais, mas importantes para vocês. Não cabe habeas data para punições disciplinares de natureza militar. Fechou? Agora toma cuidado. Não cabe habeas data para questionar o mérito dessas punições de natureza militar, em razão de transgressões de regras militares. Mas veja, nada impede que um habeas corpus ele seja manejado, que ele seja impetrado para questionar a legalidade, não o mérito. E aí eu já disse várias vezes para vocês, questões de prova adora contar casos dizendo basicamente assim, olha, você tomou uma punição disciplinar por 3 dias, um aquartelamento, você ficou detido, limitado na sua liberdade de locomoção dentro do pelotão, dentro do batalhão, dentro do quartel. Mas, ó, ao invés daquela detenção, ao invés daquele aquartelamento se cumprir durante 3 dias, ele se alongou por 5 dias. Então, ele ultrapassou o prazo legal. Consequentemente, essa privação da liberdade deixou de ser legal e tornou-se abusiva. Então, consequentemente, você pode impetrar o habeas corpus nesse caso, sim, não para atacar propriamente a punição disciplinar, mas para questionar o prazo, a abusividade daquele ato. Ficou bem claro? Outro, gente, não cabe mandar habeas data quando você estiver questionando punições que não vão resultar em atos privativos da sua liberdade. Fala, não entendi. O examinador ele adora contar uma história e ao final dizer a seguinte coisa: caberá habeas corpus para questionar a aplicação da multa. Gente, se você tem uma ação judicial em que você questiona a legalidade, a validade da aplicação de uma pena de multa de natureza financeira,
onde é que está o nexo de manejar um habeas corpus aí? Zero. E por quê? Porque o habeas corpus ele protege a liberdade de locomoção. Ponto final. Então, cuidado com as questões que exigem interpretação. Você sabe o conteúdo, só precisa raciocinar sobre o enunciado de uma questão. Agora, coisas igualmente importantes é quando a gente fala sobre o habeas corpus, sobre quem possui a legitimidade. Não se esqueça que o habeas corpus, a legitimidade, ela é universal. Ô, Augusto, o que significa universal? Significa que todo mundo pode. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Pode maior, pode menor, pode capaz, pode incapaz, pode brasileiro, pode estrangeiro, pode apátrida, pode pessoa física, pode pessoa jurídica. Não se esqueça que pessoa jurídica ela não pode ser paciente do habeas corpus, mas ela pode ser impetrante. Ela pode impetrar o habeas corpus em favor de pessoa física. Isso está tudo certo. Não esquece, gente, que se aqui o examinador falou assim, deixa eu dar uma passeada e dar uma melhorada aqui no tema. Se o examinador vir e falar assim, ó, pode um estrangeiro impetrar o habeas corpus, você vai dizer, claro que pode. Só que estrangeiro, ao impetrar o habeas corpus, ele não poderá impetrá-lo na sua língua nativa, ou seja, para nós, uma língua estrangeira. O habeas corpus, gente, ele não admite duas coisas. Ele não admite ser apócrifo. O que significa ser apócrifo? Sem assinatura, sem a identificação. E segunda coisa que ele não admite, ser língua estrangeira. Então, Augusto, se o estrangeiro não domina a língua brasileira, a língua portuguesa, a língua nativa, a língua oficial do Brasil, o que vai acontecer? Segundo a Constituição, isso é problema dele. Ele vai ter que se resolver, vai ter que buscar assistência consular do seu estado de origem aqui no Brasil para dar assistência. Agora, segundo, ó, cuidado com isso. Segundo a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, o que lá é estabelecido no texto? Que sendo de fato um estrangeiro não conhecedor, não entendedor da língua daquele estado, deverá ser assegurado a ele gratuitamente um intérprete ou um tradutor. Ficou bem claro? Então, atenção para essa questão quando fala sobre a necessidade de um intérprete ou de um tradutor. Por quê? O examinador ele pode contar uma história e pedir para você aplicar a convenção, o Pacto de São José, ao invés de aplicar apenas a Constituição. Augusto, esses são os detalhes mais importantes sobre habeas corpus, sem dúvida. Mas vamos lá que tem muito mais coisas aqui, ó. Augusto, próxima ação é quando a gente fala sobre a ação de, habeas data. Quando a gente fala sobre a ação de habeas data, olha isso aqui, ó. O que precisamos lembrar? Palavras-chave. A ação de habeas data, gente, ela existe exatamente para quê, Augusto? Para proteger, aliás, para ter acesso e retificar informações, dados pessoais do impetrante. Agora, dados pessoais do impetrante que constem onde? Que constem em bancos de dados públicos, bancos de dados governamentais ou bancos de dados de caráter público. Não se esqueça que quando a gente fala sobre habeas data, primeiro, sendo apenas informações pessoais, ela tem exatamente esse caráter personalíssimo. Isso quer dizer que você não pode impetrar o habeas data para conhecer informações pessoais de uma outra pessoa, diferente do habeas corpus. Porque no habeas corpus eu posso impetrar o habeas corpus a favor de uma outra pessoa que não seja eu. Eu não sou o ofendido, eu não sou a vítima. Aqui no habeas data não. No habeas data é apenas o titular que tem o condão, a capacidade, a legitimidade para impetrar essa ação. Segunda coisa, na ação de habeas data é necessário que você demonstre um pedido prévio de natureza administrativa. Ou seja, você não quer conhecer informações sobre a sua pessoa que constam em bancos de dados governamentais? É necessário que antes de você ajuizar a ação, você solicite essas informações. E aí é necessário que você comprove que você solicitou e essas informações elas foram negadas ou elas não foram prestadas no prazo da lei. Então isso é um dos requisitos de admissibilidade da ação de habeas data. Não se esqueça que bancos de dados de proteção ao crédito
Serasa, SPC, são instituições de iniciativa privada, mas é um banco de dado de caráter público, é aberto ao público. Então, em regra, o examinador fica contando essa história, dizendo que Pedro foi adquirir um produto do mercado de consumo e, ao tentar abrir o crediário, foi negado o acesso ao crédito em razão de um apontamento em seu nome em um sistema de proteção ao crédito. Gente, está falando o quê? Eis ali um banco de dados de caráter público, ponto. Então, atenção para os detalhes que exigem interpretação enunciada de uma questão. Fechou? Gente, na sequência, a gente só não pode esquecer de um detalhe importante. A semelhança entre essas duas ações aqui, ó, é que ambas, segundo o texto constitucional, são ações que, apesar de começar com a mesma nomenclatura de natureza latina, a gente precisa se lembrar que elas são ações gratuitas. E essa gratuidade é para todos. Fechou? Ó, a habeas corpus não precisa de advogado, já bem sabemos disso. Todas as demais vão ser necessárias advogado. Mandado de segurança. Quando a gente fala em mandado de segurança, a gente fala exatamente quem, Augusto? A gente fala em direito líquido e certo. Augusto, mandado de segurança se presta a proteger a todo e qualquer direito líquido e certo? Não, toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque o mandado de segurança tem o que nós chamamos de competência residual. Isso significa o que, Augusto? Significa que você só vai impetrar o mandado de segurança quando não couber habeas corpus ou habeas data. Isso quer dizer, portanto, gente, que tanto o habeas corpus como o habeas data também protegem direito líquido e certo, mas são direitos líquidos e certos específicos. Um é a liberdade de locomoção, o outro é o acesso à retificação de informações pessoais do impetrante. Ponto. Então, se a prova perguntar para você sobre ações que protegem direito líquido e certo, se colocar qualquer uma dessas três, a alternativa está correta. Ficou bem claro? Em regra, o examinador coloca duas dessas. Coloca o mandado de segurança, que você sabe, e coloca o habeas data. Você falou assim, cara, mas o habeas data tem nada a ver com direito líquido e certo. Claro que tem. Exatamente em razão do mandado de segurança ter essa competência residual. Augusto, quem pode impetrar o mandado de segurança? Não se esqueça que o mandado de segurança, ele pode ser impetrado de duas formas. Ele tem o MS, que nós chamamos de individual, que é o mandado de segurança individual, impetrado por qualquer pessoa. Mas nós temos também o MS, mandado de segurança coletivo. Aqui sim, quando a gente fala em mandado de segurança coletivo, não é qualquer legitimado. E quais são os legitimados aqui? São 4 legitimados. Primeiro, colocar assim, sempre abreviando. Primeiro, partido político. Deixa eu subir aqui para liberar mais espaço para a gente, não tem problema. Primeiro, partido político. Temos as organizações sindicais, temos as entidades de classe e nós temos as associações. Pô, vamos destacar isso aqui de maneira a ficar compreensível. Então, primeiro, ó, partido político. É qualquer partido político? Não, é partido político com representação no Congresso Nacional. Ou seja, basta que tenha um deputado federal ou um senador da República. Organização sindical, sindicato. Ficou bem claro? Seja patronal, seja dos trabalhadores, seja uma confederação, seja uma federação. Entidade de classe, OAB, CREA, CRECE, CREFITO e assim por diante. Organização, ou melhor, associação, essa que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa associação aqui, gente, ela, na verdade, é uma associação legalmente constituída, ou seja, ela tem que existir legalmente, ela tem que ter CNPJ e já em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, isso é importante a gente saber. Augusto, na sequência nós temos quem? Nós temos o mandado de injunção. E quando a gente fala em mandado de junção, o que eu tenho que lembrar? O mandado de junção ele existe exatamente para viabilizar. Viabilizar não é criar, destaque, é viabilizar, é permitir o exercício do que, Augusto? De direitos, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Direitos e liberdades de qualquer natureza? Não, apenas de natureza constitucional. Só isso? Não. Mas também prerrogativas, ó, prerrogativas inerentes a 3 atributos. E quais são esses atributos, Augusto? Vamos lá. Primeiro, inerentes, vou colocar só as iniciais aqui, ó. A soberania, a nacionalidade e a propriedade. Mas tem um detalhe, em razão da ausência, olha isso, ausência
de norma regulamentadora. Vou colocar só assim. O que significa essa norma regulamentadora? Significa que existe na Constituição um direito criado pela Constituição, não pode ser um direito criado uma norma infraconstitucional, tem que ser uma norma de natureza constitucional prevista na Constituição. Aquele direito ele foi criado, mas para que ele pudesse ser exercido, gozado, usufruído, era necessário a previsão da forma como aquele direito será exercido. E quem vai prever, quem vai regulamentar aquele direito é uma norma infraconstitucional. Então o direito até existe, mas ele não pode ser usado, usufruído, enquanto não houver uma norma regulamentar. Então o direito existe, mas não pode ser usufruído. Então você tem, mas não pode levar. Consequentemente, enquanto houver essa norma constitucional que depende de um ato regulamentar do legislador infraconstitucional, você pode manejar o mandado de junção para exercer, para viabilizar o exercício desse direito enquanto a lei não for editada. Fechou? E por fim, nós temos aqui uma ação, a ação popular, que é uma das formas, inclusive, a ação popular é uma das formas de que, Augusto? De exercício da democracia direta. Eu só quero que você comece entendendo uma coisa, não confundam ação popular com iniciativa popular, são duas coisas diferentes. Ação popular, gente, é uma ação judicial, é uma ação judicial, fechou? Já a iniciativa popular, gente, é uma forma que deflagra o processo legislativo. Pô, mas o que é isso, cara? É quando o povo, ele atendendo os requisitos constitucionais, apresenta um projeto de lei à Câmara dos Deputados e deflagra o processo legislativo, podendo, inclusive, isso resultar numa lei ordinária ou numa lei complementar. De boa? Então, são duas coisas diferentes, mas elas são próximas por quê? Porque ambas são consideradas formas de democracia, vou colocar, democracia direta, ou seja, o povo exercendo poder. Ficou bem claro? Augusto, para lá. Quando a gente fala sobre a ação popular, o que eu preciso me lembrar? Primeiro, a ação popular, ela não defende, ela não atua, ela não protege direitos individuais, gente. Ela existe para proteger o que nós chamamos de direitos difusos. Direitos da coletividade. Essa expressão, assim, tecnicamente é errada, mas vamos lá. Direitos como o meio ambiente, como a autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento, direito ao progresso da humanidade, patrimônio histórico, patrimônio cultural. Então, cuidado com as questões de prova que dizem que a ação popular tem por objetivo proteger o direito do autor da ação. Não, de jeito nenhum. Então, atenção para isso. Ação de habeas corpus. Olha isso, pessoas. Ação de habeas corpus. Ação de mandado de segurança. E ação, olha isso aqui, ó, de habeas corpus. São três ações que podem ser impetradas nas modalidades preventivas e repressivas. Então, atenção a esse tipo de coisa. Augusto, na ação de habeas, na ação popular, quem pode impetrar? Vamos lá. A ação popular, gente, ela pode ser impetrada somente, olha isso, ó, somente por cidadão brasileiro. E quando eu digo cidadão brasileiro, tem que ter aqui o que, Augusto? Título de eleitor. É alistamento eleitoral. Então me conta uma coisa. Pode estrangeiro impetrar habeas corpus? Claro que ele pode. O que ele não pode impetrar é ação popular. Alistamento eleitoral. Augusto, ação popular é uma ação gratuita? Então, a ação popular ela é uma ação isenta. Aqui tem um detalhezinho. Ela é isenta de custas processuais. Ela é isenta. Isso significa que você não paga custas iniciais, salvo se no final do processo o autor, ele além de perder a ação, ele for condenado em litigância de má-fé. Se ao final do processo ele for condenado em litigância de má-fé, sabe o que acontece? Ele vai ter que pagar as custas do processo, inclusive custas retroativas, desde o início, e pagar os ônus de sucumbência, ou seja, os honorários sucumbenciais. Fechou? Então, eis aqui os principais aspectos das ações de natureza constitucional. Mas eu vou fazer uma coisa. Antes de começar reunião e associação e seguir nos próximos tópicos, eu vou fazer um corte e a gente volta no próximo bloco. Fechou?